Hoje a gente vai focar em Gênesis capítulo 2. Vamos usar um resumo para olhar bem de perto a criação do homem, o jardim do Éden. Isso aí. Nossa missão aqui é pegar os detalhes mais importantes dessa história, né? Sobre nossas origens, nosso primeiro lar. Vamos lá desvendar isso. Exatamente. Porque se Gênesis 1 deu aquele panorama geral, sabe, a criação toda em 6 dias, Sim, a visão macro. o capítulo 2 faz um zoom. Ele foca nos detalhes mais, assim, íntimos da formação da humanidade e do ambiente que foi preparado para ela. É uma mudança de foco bem interessante. Total. O texto já começa dizendo que a criação está acabada. E aí vem o 7º dia, que é super importante. Deus para o trabalho, descansa. E o que eu acho crucial, ele abençoa e santifica esse dia. Separa ele como sagrado. Tipo, para marcar que a obra criadora terminou ali. E logo depois disso, é quase como se a narrativa começasse de novo, ou melhor, ela se aprofunda, né? Sim. Na criação específica do ser humano. Antes dele, o texto descreve a terra como árida, sem plantas do campo, nem erva. Só um vapor que subia e regava tudo. É verdade. Aí vem a criação do homem e é em 2 etapas, né? Primeiro, Deus o forma do pó da terra. Isso já cria uma conexão muito forte com o elemento físico, com o chão que a gente pisa. E a segunda etapa é o que faz toda a diferença, eu acho. Quando Deus sopra nas narinas dele o fôlego da vida. Exatamente. É isso que transforma aquela matéria que era inerte em alma vivente. Uma mistura do terreno e do divino, né? Perfeito, é essa fusão. E para essa alma vivente, Deus prepara um lugar especial, um jardim, lá no Éden. E o texto faz questão de dizer que não era um lugar qualquer. Não mesmo. Tinha árvores agradáveis à vista, ou seja, bonitas e boas para comida. Beleza e sustento juntos. E nesse jardim, olha só, 2 árvores são colocadas no centro da narrativa, né? A árvore da vida, que parece ter a ver com o viver para sempre. Sim, com a perpetuidade. E a outra, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa aí já vem ligada a uma ordem, a uma regra específica. Isso. E para completar o cenário, tem um rio que nasce no Éden para regar o jardim e depois se divide em 4. Pison, Gion, Tigre, que é o Hiddekel, e o Eufrates. Até menciona ouro e pedras preciosas em Havilá, perto do Pison. Detalhes que dão uma riqueza, né? Muita riqueza. E o homem é colocado lá com um propósito bem definido, para o lavrar e o guardar. Quer dizer, não era só para curtir. Tinha trabalho, tinha responsabilidade. Exato. Trabalho e cuidado. E junto com essa tarefa, vem a primeira instrução divina que eu acho fascinante porque estabelece ao mesmo tempo liberdade e um limite muito claro. É verdade. A permissão é ampla. Pode comer de todas as árvores do jardim. Liberdade total, praticamente. Quase. Total. Só que aí vem a proibição. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. E a consequência é direta, sem rodeios, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É. Pesado, né? Isso já coloca a questão da escolha e das suas consequências bem no centro da história, desde o início. A liberdade existe, mas tem um peso. E a narrativa continua. Deus observa o homem e diz: não é bom que o homem esteja só. Uma constatação divina importante. Sim. E aí decide criar uma ajudadora idônea, alguém que seja como ele, que o complemente. Mas olha que interessante, primeiro ele traz os animais. É curioso esse passo intermediário. O homem dá nome a todos eles, né? O que mostra uma certa autoridade, um entendimento sobre eles. Mas nenhum serve como essa companhia ideal que Deus tinha em mente. Nenhum era idôneo, como o texto diz. Nenhum estava no mesmo nível, digamos assim. E aí a solução de Deus é? Muito diferente e muito íntima, eu diria. Ele faz o homem cair num sono pesado. Um sono profundo. Tira uma das costelas dele e dessa costela ele forma a mulher. Olha que simbólico. Ela não vem do pó como homem, mas de uma parte do próprio homem. Exatamente. E a reação dele quando a vê? É de reconhecimento total, imediato. Esta,
afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Lindo isso. E ele a chama de varoa em hebraico, Isha, porque do varão Ish ela foi tirada. A própria palavra reforça essa conexão profunda. E o texto aproveita esse momento para estabelecer algo fundamental para a sociedade humana, né? Sim, a base do casamento. A instrução é clara. Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Uma nova unidade, né? Uma união muito profunda. Exato. Um novo núcleo familiar sendo estabelecido ali. E o capítulo termina com uma nota que eu acho muito significativa. Qual? A da nudez. Essa mesma. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Isso descreve o estado original deles. Inocência pura, né? Sem malícia, sem vergonha, sem culpa. Um estado que a gente sabe que não vai durar muito, infelizmente. Pois é. Mas define o ponto de partida. Então, resumindo tudo que Gênesis 2 nos mostra, a conclusão da criação com o descanso de Deus, a formação super detalhada do ser humano, essa combinação de pó e sopro divino, o cenário do Éden com aquelas árvores cheias de significado. A primeira tarefa, a primeira regra com a consequência da morte bem clara. A criação da mulher para resolver a solidão do homem, a instituição do casamento, como essa união de uma só carne. E tudo isso combinando nesse estado de inocência original, sem vergonha. Ufa, é muita coisa num capítulo só. É a base para tudo que vem depois, né? Prepara o palco para o drama humano que vai começar no capítulo 3. Com certeza, é uma narrativa que lança as bases para tantas discussões sobre quem somos, de onde viemos, nosso propósito, nossos relacionamentos. Fundamental mesmo. E fica aqui uma provocação para quem nos ouve refletir, né? Por que será que a proibição foi justamente sobre o conhecimento do bem e do mal? O que esse conhecimento significaria de verdade, além de só quebrar uma regra? E por que isso estaria ligado à mortalidade logo de cara? Boas perguntas. É algo para a gente pensar sobre a natureza do saber, da escolha e das consequências, como esse texto tão antigo já apresentava. Fica aí a reflexão.